E é importante a gente dizer isso porque muitas pessoas acham que Deus deixa as pessoas passarem necessidade, né, por talvez até uma vingança, por causa do pecado, etc. Pode até ser que por causa do pecado, ou por causa de alguma vingança de alguém, alguém possa passar por necessidade, mas não por vingança do próprio Deus. Não por causa do pecado, porque Deus não lança em rosto o tempo da ignorância. Mas nós, muitas vezes, criamos situações, pecamos por criar situações que nos envolvem, nos enlaçam, são verdadeiros laços na nossa vida e nós somos os próprios culpados disso. Mas Deus, ele tem a solução. Você primeiro tem que confessar o seu pecado, você tem que se arrepender de verdade do seu pecado e confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, deixar a sua arrogância, deixar o seu coração altivo, deixar a sua soberba e se inclinar diante de Deus, pedir perdão, e Ele certamente ouvirá o bramido do seu coração, Ele ouvirá a voz do seu coração, Ele ouvirá aquilo que se passa dentro do seu coração. Se você realmente for sincero com Deus, Deus, ele ouve a sua oração, Deus, ele acata o seu pedido, Deus, ele aceita a sua oração e traz a libertação, traz a paz, traz a felicidade, traz o alívio. O alívio é uma felicidade, porque quando a gente está sentindo qualquer coisa, principalmente dor ou algum tipo de tristeza no nosso coração, quando nós temos um alívio dessa tristeza ou desta dor, nós estamos num estado de felicidade, ampliando os nossos horizontes, ampliando a nossa mentalidade, a nossa emoção, nossa emocionalidade, nosso caráter é moldado a partir daí para que nós venhamos a não cometer mais erros do passado, erros que nós já cometemos e nos consertarmos, consertar a nossa vida e começarmos, inclusive, até mesmo a ministrar aos outros através daquilo que a gente já passou por experiência própria, de que nós fomos aceitos por Deus, nós fomos resgatados pelo Senhor, nós fomos libertos pelo Senhor, nós fomos consolados por Deus e por isso nós podemos falar quando nós passamos por essas situações. Muitas pessoas passam por essas situações e o profeta evangelista, que é Isaías, ele disse essas palavras inspiradas por Deus, dizendo que o Senhor estava sobre ele para fazer uma grande missão. E é claro, estava aqui se referindo a Jesus, ao Messias, àquele que tem o poder de trazer ou de fazer novas todas as coisas, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. A este Jesus, Deus deu essa autoridade e ele está hoje, através do seu Espírito, trabalhando nos corações, trabalhando no íntimo das pessoas, trabalhando para que as pessoas se convertam, trabalhando para que as pessoas se convençam dos erros, se convençam das injustiças que praticam, se convençam de tantas coisas. Sim, Deus trabalha nesse sentido, muitas vezes até mesmo sem a pregação, mas ele também trabalha através da pregação do Evangelho. Quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, Deus trabalha através das palavras, da pregação, convencendo pelo Espírito, não é por nossa pregação, simplesmente, não é pelas nossas palavras, mas pelo Espírito, pelas palavras espirituais, pelo Espírito da palavra, pela palavra que é dita pelo Espírito de Deus, que nós podemos chegar a uma conversão, a uma mudança de vida, a uma mudança de estagnação para uma vida abundante, para uma vida dinâmica, para uma vida feliz, para uma vida
de alegria, para uma vida de felicidade com Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus ama as pessoas, Deus, Ele quer o bem das pessoas. Muitas vezes nós criamos, como já falamos, situações de dificuldades, até impedindo Deus de trabalhar na nossa vida, porque nós somos muitas vezes tão arrogantes na nossa maneira de ser, tão arrogantes no nosso entendimento, que Deus, Ele não tem como fazer nada. Até mesmo na cidade onde Jesus foi criado, Ele não teve muito êxito em fazer muitos milagres, porque as pessoas não creram nele. E a falta de fé impede os acontecimentos da parte de Deus na nossa vida. Impede Deus fazer, Deus realizar. A incredulidade cria situações onde nós muitas vezes até blasfemamos de Deus, mas que nós possamos ter em nossa mente de que Deus está dando oportunidade, através do seu Espírito, que está sobre Jesus, que está hoje trabalhando nos corações, que está hoje trabalhando em mim, que está hoje trabalhando em você, para que nós possamos se erguer e andar agora com retidão, e andar agora com justiça, e andar agora com o Senhor, e andar agora dependentes da bondade e da misericórdia do Senhor, que são eternas. E quando vêm as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é algo maravilhoso. É algo que traz prazer, porque aqueles que andam tristes, todos que choram, todos os que estão entristecidos, agora tem uma coroa de alegria na sua vida. Tem uma coroa não de cinzas, uma bela coroa, uma coroa de glória. E o óleo da alegria vem sobre aquela vida em vez do pranto. O pranto é retirado, o choro é retirado, e agora vem um óleo santo, um óleo de alegria e um manto de louvor. Ou seja, Deus nos cobre com hinos, com cânticos, com louvores, com coisas que nós podemos agradecer, com agradecimentos, com mensagens espirituais de otimismo, louvor, em vez de espírito deprimido. Aquele que estava oprimido, aquele que estava deprimido, agora tem uma boca cheia do louvor de Deus, cheia de cânticos espirituais, cheia de agradecimentos a Deus, porque Deus faz essa transformação na vida das pessoas, daqueles que creem, daqueles que recebem essa palavra, daqueles que recebem a vida de vitória que Deus tem para nós. Sim, isto é pela fé. Como nós dissemos, a fé opera o arrependimento, a fé opera aquela tristeza de não ter feito a coisa certa antes, não ter feito antes aquilo que deveria ser feito. A fé opera a conversão, a fé opera a transformação do nosso ser, a transformação das nossas atitudes, a transformação da nossa vida no geral. E essas pessoas que confiam, que se entregam a Deus, que são convencidos pelo Espírito Santo e convertidos a Cristo, convertidos a Deus, convertidos ao Senhor, convertidos tirando a sua alegria. Deus tira a sua tristeza, né? Deus tira a sua tristeza e coloca agora o manto de alegria, o óleo da alegria, o manto do louvor e também a coroa da glória de Deus. Sim, esses serão chamados carvalhos de justiça, ou seja, uma plantação do Senhor, mas uma plantação firme. Os carvalhos são plantas firmes, têm troncos fortes, não se dobram ao vento, mas permanecem, são
árvores muitas vezes centenárias. Sim, nós somos como carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação da glória de Deus. Assim é que Deus faz com aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais certamente ele vai fazer. Que Deus te abençoe neste domingo, dia da independência, que você possa receber esta independência do Senhor, esta independência de Deus, que Deus está te dando, a independência das aflições, a independência das drogas, que você seja liberto, que você venha ser realmente alguém dependente sim de Deus, mas independente das coisas ruins desta vida que o mundo muitas vezes nos oferece. Deus te abençoe, muita paz ao seu coração.